A importância da implementação de políticas de diversidade nas organizações no século XXI. A sociedade brasileira é caracterizada pela sua diversidade. Isso fez com que fosse marcada pela discriminação e preconceito de longa data, sendo estes e a estereotipagem estigmas ainda muito presentes no ambiente corporativo. As empresas modernas tentam disfarçar o preconceito através da polidez superficial, revestida de comportamentos e atitudes discriminatórias por meio de piadas e comentários maldosos. O objetivo geral dessa investigação foi pesquisar a relevância da adoção de políticas de diversidade nas empresas no século XXI. Objetivos específicos: investigar a questão da diversidade nas organizações, analisar como é implementado uma gestão de política de diversidade nas instituições e aferir as consequências que as empresas alcançam após a efetuação de práticas de políticas de diversidade. O problema de pesquisa dessa monografia é: qual é a importância da prática de políticas de diversidade nas organizações do século XXI? Para responder ele, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, buscando conteúdos bibliográficos em artigos científicos, publicações acadêmicas e revistas científicas online. Após a Revolução Industrial, que ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, o fenômeno da globalização despertou em todo o mundo a necessidade de diminuir as distâncias e transcender as fronteiras, favorecendo então a redução das barreiras entre as nações, provocando um crescente fluxo de transferências de trabalhadores nativos de diferentes origens geográficas. Com a competitividade em ascensão, as empresas foram e são forçadas a empreender de uma maneira contínua em novos mercados, demandando assim a imersão em realidades culturais diferentes. Nas últimas décadas, a questão da diversidade social ganhou ênfase em diversos aspectos sociais, podendo ser compreendida como uma variedade de pessoas idênticas se relacionando no mesmo ambiente social. Todo esse contexto em que a diversidade está inserida torna viável a realização desse trabalho. Com o fenômeno do capitalismo e a concepção da diversidade como elemento capaz de gerar um grande potencial competitivo para as organizações, vários estudos têm sido realizados sobre a diversidade. Apesar disso, inúmeras organizações ainda não perceberam a diversidade como algo totalmente positivo no desenvolvimento da instituição como um todo, deixando de usufruir de inúmeras vantagens. Devido a esse surgimento, não só as barreiras entre as nações foram reduzidas, mas também o aumento a interação entre países de diversas origens geográficas. Com isso, inúmeras mudanças na força de trabalho mundial aumentaram, ampliando as oportunidades de trabalho com grupos mais heterogêneos em raça, gênero e orientação sexual. A diversidade cultural nas organizações significa a inclusão de pessoas com diferentes culturas, nacionalidades e outros atributos,
ela reconhece, reforça e valoriza as diferenças. Essas diferenças são expressas por meio de idade, etnia, gênero, habilidade física, raça e orientação sexual, educação, estado civil, religião, renda, localização geográfica, filiação e experiência de trabalho. O Brasil, um país que se caracteriza por uma miscigenação entre diferentes raças, tratar da diversidade racial talvez seja uma complexidade adicional, pois valores, crenças, atitudes, comportamentos e visão do mundo já é fruto de cruzamentos interraciais. A questão da diversidade tem se consolidado na pauta empresarial em todo o mundo, principalmente em razão das diferenças na força de trabalho. Aspectos como gênero, etnia, orientação sexual, idade, crença religiosa ou limitações físicas, por exemplo, assinalaram a heterogeneidade, demandando práticas que harmonizem lucro e justiça social. A partir da década de 80, a diversidade emergiu como um dos mais frutíferos temas em estudos organizacionais. Nos estudos sobre comportamento organizacional, a questão da diversidade vem ganhando ênfase, podendo ser absorvida como uma variedade de pessoas diferentes que se relacionam no mesmo círculo social. Em uma sociedade onde existem inúmeros transtornos de injustiça, argumenta-se que a gestão da diversidade é importante no sentido de representar um instrumento de inclusão social. O motivo que levou e tem levado as empresas a adotarem programas de diversidade, podendo variar desde a responsabilidade social até a tentativa de tornar o ambiente organizacional mais inovador. Na atualidade, é crescente o número de organizações que utilizam o recurso da diversidade para alcançar os seus objetivos organizacionais, fazendo com que o local de trabalho tenha uma nova interpretação, não sendo mais aceitos atos discriminatórios. Uma pesquisa realizada pela autora Hannah Shiro e colaboradores, 2002, apresentou o resultado de um trabalho de entrevistas que foi executado em empresas e posteriormente publicado os resultados no site institucional delas. Essa investigação teve o intuito de revelar como são os procedimentos adotados por organizações que implementaram treinamentos e políticas de diversidade no seu cotidiano. Na publicação do trabalho, essas empresas ganharam nomes fictícios a fim de assegurar o seu anonimato. Uma pesquisa realizada pela autora Hannah Shiro e colaboradores, 2002, apresentou o resultado de um trabalho de entrevistas que foi executado em empresas e posteriormente publicado os resultados no site institucional delas. Essa investigação teve o intuito de revelar como são os procedimentos adotados por organizações que implementaram treinamentos e políticas de diversidade no seu cotidiano. Na publicação do trabalho, essas empresas ganharam nomes fictícios a fim de assegurar o seu anonimato. Promover políticas de diversidade, contudo, proporciona benefícios às organizações e aos seus funcionários.
De acordo com o professor do curso de Administração da PUC São Paulo, Pedro Aguerre, as empresas direcionam seus serviços para a sociedade. Ao terem representados em seu interior diferentes setores, elas se aproximam e compreendem melhor todos os públicos que compõem essa coletividade. A criatividade é mais uma vantagem que está relacionada ao convívio de funcionários de diferentes etnias. Cada um defende um ponto de vista distinto sobre uma mesma questão. Isso pode gerar novas ideias, reflexões e alternativas para a resolução de problemas. A convivência com pessoas que não integram a sua realidade diária pode provocar novos aprendizados, combater preconceitos e diminuir o machismo no ambiente de trabalho. É notória a importância de políticas de diversidade nas organizações e que a gestão da diversidade nas empresas apresenta muitas vantagens que podem contribuir para que a organização e o indivíduo alcancem seus objetivos pessoais e profissionais, pois essa estratégia permite que o funcionário trabalhe com o melhor de si e se identifique cada vez mais com os valores da organização. Porém, os resultados alcançados com a gestão da diversidade mostram-se no médio e longo prazo. Por sua vez, a demora em visualizar os efeitos dessa estratégia administrativa pode desestimular muitos gestores a direcionar os seus esforços para promover a diversidade no ambiente corporativo.